A maioria dos profetas hoje, eles têm essa dificuldade de funcionarem debaixo dos dons porque eles conseguem ouvir a revelação, mas eles não entendem a instrução. Então, esse é o fechamento da coisa. Justo. O funcionamento é esse. Rapaz, a primeira experiência que eu tive foi extraordinária. De ver uma perna crescer. Sério, cara? Cara, foi extraordinário. Mas assim, porque... instantâneo, assim, aquela parada assim? Essa pegada aí. Cara, que doideira. O que acontece? Eu tava ministrando numa igreja, eu tinha visto já algumas pessoas orarem de problema relacionado à coluna e tal, e eu fui tentar imitar os caras. Cara, então você vai orar pela minha coluna hoje, cara. Falei, rapaz, eu vou fluir nisso aí. E eu fui tentar imitar a galera que eu já tinha visto ministrar nessa área de cura. E rapaz, na hora de eu ministrar, eu tinha uma palavra de conhecimento sobre o problema. E eu aprendi algo extraordinário aquela noite lá. Tá, palavra de conhecimento. Justo. Você tem que... Lembre-se que talvez a galera que está nos assistindo não sabe o que é uma palavra de conhecimento. Sim. Tá? Sim. Então, aí você explica o que é a palavra de conhecimento. Sim. Só brevemente. Sim. Aí você entra no ponto só para isso aqui tem que ficar didático também, né? Sim. Pra galera aprender. Sim. Uma palavra de conhecimento é uma revelação ou um fragmento de revelação que Deus dá a uma pessoa para mostrar tanto algo do passado quanto algo do presente. Isso é uma palavra de conhecimento. E a palavra de sabedoria. A diferença entre palavra de conhecimento e palavra de sabedoria é que a palavra de sabedoria é um fragmento, uma revelação de Deus a respeito do seu futuro. Então tem aquela coisa do passado, presente. Do presente. Isso. Palavra de conhecimento é isso, palavra de sabedoria é justamente isso. E naquela noite eu tive uma palavra de conhecimento relacionado a uma pessoa que estava lá com um problema na coluna. E foi marcante aquilo porque naquela noite lá eu aprendi algo. O que eu aprendi? A nunca tentar imitar os outros, entendeu? E aí, mas aí tá. Aí você abriu uma parada agora que é muito doida, então. Então, essa podemos chamar isso de uma meninice do Lucas? Rapaz, eu errei tentando acertar, né? Não, eu acho que tudo bem, mas foi uma meninice. Sim. Então a gente também precisa ter, assim, acho que aí entra outra vez que a gente começou a falar logo no início, que é o amor. Porque você agiu, de repente, por um impulso, mas o coração estava puro, estava bem direcionado, estava bem intencionado. Sinceridade de coração. Justo. Isso Olha mesmo. Que coisa bonita, porque às vezes a gente julga as pessoas na igreja, o irmão que não sabe pregar direito, aquela irmãzinha que está desafinada igual uma taquara rachada, mas ela está ali intencionada, agora também não vai continuar no erro, né? Sim, justo. E o que acontece? Naquela noite... Aí eu chamei uma pessoa, quem é a pessoa que tá no nosso meio, que tá com um problema relacionado à coluna grave, eu quero que você venha aqui na frente. E foi uma mulher na frente. Eu lembro que essa mulher foi na frente e eu fui tentar imitar os pregadores de Cuiabá. Eu era já daqui de Campo Grande, não tinha ido pra Cuiabá ainda. E estica os braços pra frente e tal, e tava uma diferença de uns 4 dedos mais ou menos, a coluna da mulher. E o que acontece? E eu tentei imitar os caras orando. Chuta o que aconteceu. Nada. Zero! Saí frustrado, cara. Cheguei em casa e falei, cara? Nunca mais eu oro por ninguém com problema na coluna. Cadê você, Deus? Você não me deu a revelação que o problema tava lá? Cadê você? E aí o cara já me frustrei com Deus. Já quer partir pra doideira. Aí eu falei, rapaz, eu nunca mais oro, entendeu? Nunca mais oro. Eu tava bem no início isso. Aí eu recebi um convite do irmão para ministrar numa igreja lá em Miranda. Eu fui numa aldeia lá. Eu esqueci até o nome da aldeia, faz muito tempo isso. E eu falei, rapaz, eu não vou. E Deus falou, vai, rapaz, vai. Eu fui para ministrar na igreja lá. Não vou, é ótimo. Quando eu cheguei, porque eu fiquei pensando, eu tinha uma palavra de conhecimento, eu tinha a revelação do problema, o problema tava lá, mas por quê? Isso aqui provavelmente vai ser resposta para alguém que tá vendo esse podcast. Por que não aconteceu? Por que não se manifestou? Por quê? E eu fiquei com aquilo, rapaz. Deus não falou? Por que não aconteceu? E aquilo, aí eu fui ministrar nessa igreja. Eu ministrei 2 dias lá. Quando eu cheguei na aldeia, o pastor me levou pra casa da casa dele mesmo, né? Me levou pra casa dele. E eu lembro que quando eu sentei na cadeira, eu olhei pro lado esquerdo, porque os índios lá nas aldeias lá pro lado de Miranda, lá, a esposa não fica junto.
Ela fica separada. Só fica os homens ali conversando, entendeu? Apareceu na igreja Deus e Amor. Pai. Mais ou menos. Talvez os índios pegaram essa aí. Aliás, talvez a Deus e Amor pegou essa visão aí. Brincadeiras à parte, continua. E aí, rapaz... Não posso perder a piada, cristã também. Separada. A cristã também, né? Pronto. E a Tabernáculo da Revelação também. Ai. E aí, rapaz, eu lembro que ficou eu, com o pai do pastor, ficou o pastor. E eu lembro que quando eu olhei pro pai do pastor, eu tive uma revelação. Na hora, eu tirei um raio-x da perna dele. Tuf! E eu vi que ele tinha um problema no fêmur. E Deus falou pra mim, na hora, ele tem uma perna menor do que a outra. Isso é muito doido, cara. Eu tive um negócio desse lá em Portugal. Teve? Essa experiência? Cara, não, eu vi a coluna do cara e eu vi o tumor na coluna do cara. O cara tava com uma coluna, com um problema na coluna e tinha um tumor e aquilo estava impedindo ele de andar. Ele estava atrofiando e não podia tirar porque estava num lugar muito estranho. E infelizmente, cara, eu não tive a oportunidade de orar com ele. Tentei, mas não me deram abertura, porque eles não acreditavam nesse negócio e tal. Aí a gente já tinha um pouquinho de caminhada na fé e tal. Eu falei, cara, não adianta. Sim. Se a pessoa não abrir o coração, não flui. Não flui. Até Jesus foi impedido de operar milagres, né, na sua terra, na sua própria terra natal, porque as pessoas não creram. Sim, as pessoas desconsideravam. Desconsideram, então. Rapaz, e aí eu fui ministrar à noite. E eu olhava para aquele senhor, Deus falava para mim, ele tem uma perna menor do que a outra. Tu vai sair daqui sem orar por ele? Eu falei, não. Mas aí a experiência primeiro Ó, eu disse que, não, rapaz, vai deixar ele com a perna menor lá. Tu não lembra da situação lá? Se lá o senhor me deixou na mão, imagina que é uma perna. A minha mentalidade era essa. Coluna é diferente de perna. Perna é milagre criativo. Coluna é cura só. Olha só. E aí, rapaz, e fica naquele Deus, rapaz, ó o camarada aí, rapaz, você não vai orar por ele? Pra ajudar, o camarada sentou bem na minha frente, na primeira cadeira, assim, primeira noite, rapaz, e milagre, cara, tinha uma mulher que tinha um caroço do tamanho de um limão no seio, desapareceu instantaneamente, as pessoas foram curadas. Aí eu ia ministrar no domingo de manhã, era sábado à noite, eu ia ministrar no domingo de manhã, e no domingo à noite, na segunda-feira eu tava voltando embora pra Campo Grande. Aí eu ministrei à noite, cura, um monte de milagre acontecendo instantaneamente. E no domingo de manhã teve um culto de ensino e veio cerca de umas 17 pessoas, 20 pessoas mais ou menos. E tava ali a galera ali, eu ministrando. O senhor sentou bem na primeira cadeira. E eu ali e tal, ministrando. E Deus, rapaz, ó o camarada aí. E aí, tu vai deixar ele ficar com a perna menor? Vai botando pressão psicológica no mim, entendeu? Ó o camarada aí. Rapaz, e eu ali olhando, ministrando e terminou o culto. Eu falei, rapaz, eu vou orar por esse cara. Rapaz, eu tive uma das maiores lições da minha vida naquele dia. Quando eu olhei pra ele, eu falei, eu posso orar pelo irmão? O irmão percebe algum problema relacionado à perna, porque não era algo tão evidente. Entendi. Eu lembro que quando eu coloquei ele sentado, que eu peguei a perna dele e eu medi a perna dele, dava cerca de uns 3 dedos de diferença. Rapaz, meu coração gelou, quase a 200 por hora batendo no peito. Ah, criança, querendo misericórdia. A situação, meu amigo. Rapaz, eu gelei. Pode fazer essas brincadeiras aqui? Pode, né? Claro, você tá em casa, cara. Você tá em casa, cara. Rapaz. E aí, rapaz, meu coração gelou, rapaz. Eu fiquei de joelho, segurei a perna do rapaz, do senhor. Rapaz, eu falei, rapaz, Deus, o negócio é o seguinte. É você que tá no negócio aqui, rapaz. Que quem vai ser envergonhado aqui não vai ser eu, não vai ser você. Rapaz, que pressão. E a pressão psicológica na hora ali. E índio é interessante, porque índio é curioso. É, né? Quando eu coloquei ele sentado, foi coisa de 2 minutos, tava todo mundo em cima, assim, quase lambendo a cara quase lambendo a perna do senhor. Sério? Em cima, assim, olhando. E eu falei, rapaz, eu gelado, eu falei, Senhor, me ajuda aqui. Aí o Senhor falou pra mim, você sabe por que aquela mulher não foi curada lá na igreja? Porque você teve uma direção, você não teve a instrução da direção. Você tentou imitar alguém. Eu aprendi algo aquela noite, ou aquela manhã. O Senhor falou pra mim assim, todas as vezes que você tiver uma revelação, junto com a revelação vai vir a instrução. Então era o lance é que você tinha que esperar. Justo. Tinha que esperar o restante da mensagem, né? Justo. Ou seja,
Você recebeu e foi, do seu jeito. Quer dizer, cara, sou o top, agora eu já entendi e vou fazer. Mas isso aí a gente entra também numa coisa que quem faz é o Espírito, né? Justo. Eu aprendi isso. É o poder dele, né, cara? Nós somos os vasos, o instrumento, enfim, o canal, é aquela coisa. Mas, cara, isso é uma experiência muito doida, cara, de gente lidar com isso. Mas e aí? Isso vem qualquer hora? Tipo, você já tem meio que o jeito? Como é que é? Você tem que se manter conectado, né? Deixa eu só encerrar a manifestação, aí a gente entra nesse assunto. E aí, rapaz, eu lembro que eu falei, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Aí Deus disse pra mim, aquele dia não aconteceu justamente porque você não tinha instrução. E na hora veio um versículo bíblico que Jesus disse para os discípulos, vocês serão levados no meio do povo. Mas fique tranquilo, olha aqui, quando você forem apresentado diante das autoridades, fique tranquilo que naquele momento será dito para você o que dizer e como dizer. Que naquele momento o próprio Espírito vai falar através de você. Então eu aprendi isso dessa forma. E eu lembro que eu falei, Senhor, o que eu faço aqui? Ele falou assim, fale pro fêmur soltar a perna. Aí eu falei, fêmur, solta a perna. Só que eu tava segurando na perna e a perna não veio. Aí eu falei, Senhor, e comecei aquele conflito interno. Rapaz, o negócio não tá fluindo aqui, sabe? Naquele momento ali, diante da situação, um monte de gente em cima olhando. Eu falei, Senhor... Ele falou assim, fala o nome. Eu, em nome de Jesus. Na hora que eu falei em nome de Jesus, eu senti a corrente elétrica correndo no meu corpo. Daquela velocidade. Essa corrente elétrica... Rapaz, é algo tremendo, cara. Mas... Eu tava contando, inclusive... Acho que foi no primeiro podcast que eu tava contando sobre isso que aconteceu comigo, cara. Velho, parece que você é ligado na tomada, meu irmão. Literalmente. Isso. Mas todas as vezes que você opera nos dom de curar, acontece essa... Não. Ou nem por isso? Não. Já virou algo natural. Não entra mais sentido. Entendi. Não entra mais. Já acontece, já flui. Justamente. Cara, coisa linda isso. Rapaz, e todo mundo presenciou a perna desse senhor esticando assim na frente de todo mundo, e a perna ficando igual a outra, as pessoas não sabiam se chorava, se gritava, as pessoas ficaram em choque com aquilo, elas nunca tinham visto aquilo. Eu também, foi a primeira vez que eu tinha visto eu ministrar a cura. Rapaz, eu saí brabo de lá, hein? Naquele dia ali, meu amigo, eu já comecei a orar, não podia ver um manco, nem perna de mesa, eu já cresce, e eu ficava igual a outra. Rapaz, e foi uma experiência extraordinária. E eu aprendi. A maioria dos profetas hoje, eles têm essa dificuldade de funcionarem debaixo dos dons porque eles conseguem ouvir a revelação, mas eles não entendem a instrução. Então, esse é o fechamento da coisa. Justo. O funcionamento é esse.